Qual é o som da sua preocupação? É o som do telefone tocando com uma cobrança do outro lado da linha? É o som do silêncio quando você abre a geladeira e a vê quase vazia? É o som do seu próprio coração acelerado no meio da noite enquanto as contas se acumulam na sua mente? Na Bíblia, encontramos histórias de grandes batalhas, de mares se abrindo, de gigantes caindo. Mas talvez uma das batalhas mais reais e mais relevantes para nós hoje não tenha sido lutada em um campo com espadas, mas dentro de uma casa, contra um inimigo chamado dívida. Hoje, vamos abrir o livro de 2 Reis, capítulo 4, para encontrar uma mulher sem nome. Ela não é uma rainha, nem uma profetisa. Ela é apenas uma viúva. Uma mulher que perdeu o marido, que estava prestes a perder os filhos para a escravidão e que só tinha uma coisa em sua casa: uma pequena botija de azeite. Ela estava no fundo do poço, um poço de desespero, de medo e de escassez. Ela representava o fim da linha, mas o que ela não sabia era que o fim da linha para o homem é o ponto de partida para Deus. Você já se sentiu assim? Você já olhou para a sua situação financeira, para suas dívidas, para a falta de perspectiva e pensou: não há saída? Você já orou por um milagre, mas tudo o que consegue ver à sua frente é um problema maior do que a sua fé? Se a sua resposta for sim, então esta mensagem não é um acidente. Deus orquestrou este momento para falar diretamente com você. Fique comigo até o final, porque nesta história, Deus revela, através do profeta Eliseu, uma estratégia divina de 4 passos para transformar escassez em abundância. E o terceiro passo é o mais contraintuitivo de todos. É o segredo que 99% das pessoas ignoram quando pedem a Deus por um milagre financeiro. Entender isso vai mudar a forma como você enxerga o pouco que tem nas mãos. Vamos descobrir o milagre secreto do azeite. Antes da crise, havia uma vida. O mundo ordinário desta mulher era ser esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela vivia em uma comunidade de fé, casada com um homem que temia o Senhor. Eles provavelmente não eram ricos, mas tinham o suficiente. Tinham um ao outro, tinham seus filhos, tinham uma rotina, uma comunidade, uma fé compartilhada. Seu mundo era definido pela presença de seu marido, o provedor e o líder espiritual da casa. Ela vivia sob essa cobertura. Ela não era a heroína da história, ela era parte de uma família. Assim como tantos de nós, vivemos nossas vidas confiando em nossa rotina, em nosso emprego, em nossa estabilidade. Este era o normal dela. E todos nós temos um normal. Mas a vida tem uma forma de abalar o nosso normal. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de saúde, a morte de um ente querido. O que acontece quando o pilar do seu mundo ordinário desmorona? Qual era o seu mundo ordinário antes da crise que você enfrenta hoje? Você consegue ver a mão de Deus mesmo na desconstrução dele? A chamada para a jornada desta mulher não é um convite, é uma intimação. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. A aventura dela é uma corrida contra o tempo para salvar seus filhos. A morte do marido deixou uma ferida emocional, mas a dívida deixou uma ameaça real e iminente. O credor, que representa o sistema deste mundo, não tem misericórdia. Ele quer o que é dele, e o preço são os filhos dela, o futuro dela. O grito dela a Eliseu é a chamada. Sua crise tem um nome? Dívida, doença, solidão? O seu clamor a Deus é a sua chamada para a aventura da fé? Assim como o cego Bartimeu que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo quando a multidão tentava calá-lo, o seu clamor desesperado é o som que move o coração de Deus. Você já transformou sua preocupação em um clamor audível a Deus? Ou tem guardado o desespero para si mesmo? Se a sua resposta for sim, então esta mensagem não é um acidente.
Deus orquestrou este momento para falar diretamente com você. Comente "Socorro, Senhor", e creia que Ele está ouvindo. Quando o herói é chamado, muitas vezes sua primeira reação é a dúvida. A recusa da viúva não é um "não, eu não vou fazer". É uma declaração de incapacidade. Eliseu pergunta: "Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa?" E a resposta dela é o retrato do desespero. "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Ela não vê o azeite como uma solução. Ela o vê como insignificante. Eu não tenho nada a não ser isso aqui, que não serve para nada. Essa é a recusa da esperança. É a mentalidade da escassez falando. É o foco no que falta, em vez de focar no que se tem, por menor que seja. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos pergunta: "O que você tem nas mãos?" E nós respondemos: "Nada, Senhor. Só um pouco de talento, só um pouco de tempo, só um pouco de fé, só um salário pequeno." Desprezamos o pouco que Deus já nos deu, sem perceber que é exatamente ali que o milagre começa. Aqui, o encontro com o mentor traz a estratégia. Eliseu não lhe oferece dinheiro, ele não lhe oferece um sermão, ele lhe dá uma instrução profética, um plano de ação. E é um plano estranho. Disse ele: "Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia." Analise a ordem. Vá, saia da sua zona de paralisia. Peça, exerça humildade e envolva a comunidade. Vasilhas vazias, não poucas. Aumente sua capacidade de receber. O tamanho da sua expectativa determinará o tamanho do seu milagre. Entre e feche a porta. O milagre é íntimo, não um espetáculo. Deite o azeite. Haja com fé usando o pouco que você tem. A instrução de Deus muitas vezes não faz sentido para a nossa lógica, porque Ele não opera na nossa lógica, Ele opera no sobrenatural. Você está pronto para obedecer a Deus, mesmo que a instrução pareça loucura? Siga este canal e comente: "Obediência gera milagre." Para firmar este compromisso, este é o ponto de não retorno, o momento em que a fé sai do coração e se transforma em pés que andam e mãos que batem. Imagine a cena. Ela, a viúva endividada, que todos sabiam que estava em apuros, agora pede vasilhas vazias. Seus vizinhos devem ter pensado: "Coitada, além de tudo, enlouqueceu. Ela não tem nem o que comer, para que quer tantos potes vazios?" Cruzar o limiar da obediência quase sempre exige que você pareça um tolo para o mundo. Exige humildade, exige que você confie mais na palavra profética do que na opinião pública. Curta este vídeo agora, se você está disposto a dar o primeiro passo de obediência, mesmo sem entender todo o plano. Dentro da casa, a prova real começa. A porta está fechada. Seus aliados são seus 2 filhos, que participam ativamente do processo. O inimigo não é mais o credor lá fora, mas sim a dúvida aqui dentro. Ela olha para a multidão de vasilhas vazias e para sua única, minúscula, botija de azeite. A prova é a disparidade entre o tamanho do seu esforço e o tamanho da sua necessidade e da sua expectativa. A tentação de pensar: "Isso nunca vai dar certo", deve ter sido imensa. Seus aliados aqui são fundamentais. Os filhos lhe traziam as vasilhas. Eles eram sua equipe. Isso nos ensina que na jornada da fé precisamos de pessoas que trabalhem conosco, que nos incentivem, que nos passem as vasilhas quando nossa fé vacila. A fé é fortalecida em comunidade. Marque o nome de um aliado de fé nos comentários, alguém que te ajude em sua caminhada. Esta é a aproximação da caverna oculta, o momento de maior tensão, o ponto onde tudo pode dar certo ou tudo pode parecer um fracasso retumbante. Ela obedeceu. Ela pediu as vasilhas. Ela fechou a porta. Agora só resta uma coisa a fazer: derramar. É o momento que antecede o milagre. A escuridão aqui não é o mal, mas o desconhecido. É o abismo entre a promessa e a manifestação. É o teste final da fé antes que a glória de Deus se manifeste.
É o momento em que sua ação precisa se conectar com o poder de Deus. É o mesmo sentimento que Pedro deve ter tido quando saiu do barco para andar sobre as águas. Um passo na fé, um passo no impossível. Você está neste exato momento, o momento antes do milagre, onde Deus está apenas esperando o seu último passo de fé? E então, acontece. Ela derrama, e o azeite flui, e flui, e flui. A pequena botija, que talvez só tivesse o suficiente para uma refeição, se recusa a secar. Ela enche a primeira vasilha, a segunda, a 10ª, a 50ª. O som na casa não é mais o do silêncio da falta, mas o som borbulhante da abundância sobrenatural. A provação suprema não foi uma luta, mas um fluxo. A prova era continuar acreditando, continuar derramando, continuar recebendo. O azeite só parou quando a fé dela parou de fornecer recipientes. Disse ela a seu filho: "Traze-me ainda uma vasilha." Mas ele lhe disse: "Não há mais vasilha alguma." Então o azeite parou. O milagre não foi limitado pelo azeite de Deus, foi limitado pela capacidade da mulher de receber. Deus tinha um suprimento infinito, mas ele só preencheu os espaços que ela preparou. Isso é poderoso. Deus quer te dar um milagre do tamanho da sua expectativa. Deus quer encher suas vasilhas vazias. Declare em voz alta ou escreva nos comentários: "Senhor, aumente a minha capacidade de receber." A recompensa é visível, tangível, inegável. A casa está cheia. Onde havia vazio, agora há plenitude. Onde havia o cheiro de pobreza, agora há o aroma valioso do azeite. A recompensa não foi apenas a provisão, foi a paz. Foi a prova de que Deus é fiel, de que Ele ouve o clamor e honra a fé obediente. A recompensa imediata não foi dinheiro, foi um ativo. Deus não lhe deu moedas, Ele lhe deu um produto, um negócio, uma fonte de renda. Deus não resolveu apenas o problema imediato, Ele lhe deu uma solução sustentável. A sua recompensa pela obediência está a caminho. Para ativar sua fé para recebê-la, comente: "Minha casa está cheia", e creia nesta palavra profética. O caminho de volta para esta mulher é crucial. Com a casa cheia de azeite, a maioria de nós começaria a vender, a fazer planos, mas ela não. Ela volta para o profeta. Ela pergunta: "E agora? O que eu faço?" Isso demonstra uma sabedoria incrível. Ela reconheceu que o mesmo Deus que deu a provisão sobrenatural era o único que poderia dar a sabedoria sobrenatural para administrá-la. Quem te dá o milagre é quem te ensina a gerenciá-lo. Não basta receber a bênção, é preciso saber o que fazer com ela. E aqui vem a ordem final de Eliseu, o momento da ressurreição dela. Então vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sua identidade é transformada. Ela não é mais a viúva endividada. Ela agora é uma mulher livre da dívida, uma provedora, uma mulher de negócios. Sua história foi reescrita. O credor perdeu todo o poder sobre ela. A morte de seu marido não significou mais o fim de sua família. Ela ressuscitou das cinzas da dívida e do desespero. Note a ordem. Primeiro, pague a dívida. Honre seus compromissos. Liberte-se do cativeiro. Depois, viva do que sobrar. Deus não proveu apenas o suficiente para pagar a conta. Havia um resto. A provisão de Deus não é apenas para o livramento, é para o sustento, é para a vida abundante. Qual dívida, financeira, emocional ou espiritual, Deus está te capacitando a quitar hoje, para que você possa viver livremente do resto que Ele tem para você? O elixir, a lição que esta viúva sem nome traz para nós através dos séculos, é o princípio do azeite. É a verdade de que Deus não precisa de muito para fazer o milagre. Ele só precisa do seu pouco entregue a Ele em obediência. O elixir é a sabedoria de que a provisão de Deus
flui de acordo com a nossa capacidade de receber. O elixir é a prova de que a obediência a uma instrução específica e profética, por mais estranha que pareça, é a chave que abre os celeiros do céu. Sua história se tornou um manual para todos nós que enfrentamos gigantes financeiros. Essa história não está na Bíblia por acaso. Ela é para você, hoje, para que você pare de olhar para suas vasilhas vazias com desespero e comece a vê-las como uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. A jornada da viúva nos deixa com a mesma pergunta que Eliseu fez a ela e que o Espírito Santo faz a você agora. O que você tem em casa? Talvez você diga, nada, Senhor, só dívidas e problemas. Mas Deus te pede para olhar de novo. O que você tem? Você tem um talento que não está usando? Você tem uma ideia que engavetou? Você tem um pouco de tempo que pode consagrar? Você tem uma habilidade de cozinhar, de organizar, de ensinar, de encorajar? Você tem uma pequena botija de azeite que tem desprezado? A estratégia de Deus para quitar suas dívidas, revelada aqui, é clara. Clame ao profeta, busque a direção de Deus e de líderes espirituais com um clamor desesperador. Pare de tentar resolver sozinho. Apresente o que você tem. Reconheça o pouco azeite que está em suas mãos. Não o despreze. Consagre-o a Deus. Feche a porta. Esse é o segredo. A obediência mais poderosa é aquela que acontece no secreto, longe dos aplausos e das opiniões. É entre você, Deus e sua família. Sua fé não precisa de plateia, precisa de ação. Pegue vasilhas vazias. Prepare-se para um milagre. Estique sua fé. Haja como se a provisão já fosse real. Ouse sonhar, ouse planejar, ouse pedir a Deus por mais. O credor, o diabo, quer manter seus olhos na dívida. Ele quer que sua identidade seja o endividado, o fracassado. Mas Deus te deu uma nova identidade. Você é filho, você é herdeiro. Hoje, em nome de Jesus, nós quebramos o poder da mentalidade de escassez e abraçamos a mentalidade de abundância do reino. Repita comigo com autoridade. Eu não sou definido pela minha dívida. Eu sou definido pelo meu Deus. Eu tenho azeite em casa e, pela fé, ele vai se multiplicar. A história da viúva é a promessa de que Deus é o nosso provedor, o nosso Jeová Jirê. Ele pode pegar sua situação de impossibilidade e transformá-la em um testemunho de superabundância. Eu sinto fortemente no meu espírito que enquanto você assiste a este vídeo, Deus está te dando ideias, estratégias, lembrando de talentos esquecidos. Ele está soprando vida sobre o seu pouco azeite. Não ignore essa voz. Anote, ore sobre isso. Haja. O começo do seu milagre financeiro pode estar acontecendo agora. Se esta palavra acendeu uma chama de fé em você, não a apague. Se você quer aprender mais sobre como aplicar os princípios do reino para prosperar em todas as áreas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo será sobre as 7 chaves para manter a bênção que Deus te deu. Quem você conhece que está lutando com dívidas, com o desemprego, com a ansiedade financeira? Seja o Eliseu na vida dessa pessoa e envie este vídeo agora. Sua atitude pode ser o começo de um milagre para ela. Para selar esta palavra sobre sua vida e suas finanças, comente com a hashtag #EuTenhoAzeite e declare qual é o azeite que Deus já colocou em suas mãos. Vamos criar uma corrente de fé e testemunho? Lembre-se, Deus não está procurando por pessoas perfeitas ou ricas. Ele está procurando por vasilhas vazias e um pouco de azeite consagrado. Entregue o que você tem e prepare-se para a avalanche de provisão que Ele está liberando sobre sua vida. Versículo-chave: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19.